Jeremias 18, verso de número 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa, meu Deus, que nos traz a vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, e daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia nos mostra Deus vendo o povo de Israel, um povo que Deus queria tratar com aquele povo, Deus queria moldar aquele povo. E para Deus pegar o profeta e levar ele até a olaria, eu imagino Deus olhando para aquele povo como se estivesse olhando para os dias atuais e dizendo, e vendo o povo dizer: eu faço o que eu quiser da minha vida, eu tomo a decisão que eu quiser, eu vou agir da maneira que bem me entender. Ninguém manda na minha vida, eu não devo satisfação para ninguém, eu vou viver do meu jeito, para mim tanto faz se a água correr para cima ou para baixo. Era esse quadro que Deus observava, e nos dias atuais não está muito diferente. Só que o povo esqueceu de uma coisa. Quando Deus leva o profeta até aquele lugar, ele estava dizendo: olha, o homem pode achar, o homem pode pensar que ele faz o que ele quer, que ele age da maneira que ele quer, mas uma coisa é certa: tudo que ele fizer, algo vai acontecer. Mas uma coisa é certa: se ele estiver nas minhas mãos, eu faço dele um vaso de honra para a glória do Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, ele diz: olha, numa casa grande não há somente utensílios de prata e utensílios de ouro, há também de madeira e de barro. De quê? De barro.
Só que ele começa a qualificar: uns são para a honra, outros para desonra. E Deus fala que o homem na mão dele é como esse vaso. Quando Jeremias chega naquele lugar, a Bíblia diz que Deus manda ele observar, e ele observando. E naquele momento que o olheiro fazia aquele vaso, a Bíblia diz que o vaso quebrou. Quando ele estava preparando, moldando ali, o vaso se quebra. Mas a Bíblia diz que na mesma hora ele pega aquele mesmo barro, pega aquele vaso que se quebrou e começa a fazer outro vaso conforme ele queria. Conforme ele queria. E ele vira para o profeta: assim é a casa de Israel, assim é o povo de Deus na minha mão. Eu moldo este povo, eu faço com este povo. Olha, ele diz: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu faço um vaso novo, eu faço um vaso conforme o meu querer. Mas para que um vaso? Por que Deus leva o profeta até aquele lugar e mostra para ele aquele vaso? Primeiro, todo vaso que é feito não é feito por acaso. Todo vaso que é feito não é feito por acaso. Há um propósito a ser seguido por aquele vaso. Qual que é o propósito? Enfeitar uma casa. Propósito de receber sobre ele flores para enfeitar o ambiente, para dar, como diz por ele, um tchan, para ficar adornado, para ficar belo o lugar. E assim somos nós na mão de Deus. Quando Deus nos fez com um propósito. Temos algo a desempenhar na mão de Deus. Não nascemos por nascer. Ninguém está nessa terra por acaso. Estamos aqui por um propósito. Propósito esse, de honrar e glorificar o nome do Deus que fez os céus e a terra. E se tem vaso aqui para glorificar, então aplaude e glorifique o Deus Todo-Poderoso. Assim é o homem nas minhas mãos, diz o Senhor. Mas para que nós venhamos a ser esses vasos que honram o Senhor, que engrandecem o nome do Senhor, nós temos que entender algumas coisas. A Bíblia diz que quando Deus chama o profeta, Deus o que? Chamou. Assim como Deus chamou a mim e a você para estar nas mãos dele, para estar na presença dele. Aleluia. Mas ele nos chamou com alguns propósitos. Primeiro propósito, Deus chama. O que Deus requer de nós para sermos vasos de honra na mão dele. Primeiro, ele vira para o profeta: dispõe-te. O que ele pediu para ele? Dispõe-te. Que dispõe-te? Repita comigo: dispõe-te. Deus está falando: se coloca à minha disposição. Como eu disse, o vaso não foi feito simplesmente para ocupar um lugar. Ele tem uma função. Ele tem uma função de embelezar o lugar, de dar uma nova vista, uma nova cara ao lugar. E assim somos nós na mão de Deus. Mas Deus procura homens e mulheres que se coloquem à disposição para ser um vaso na mão de Deus.
Olha o que a Bíblia diz: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Diga: ninguém nasce vazio. Quando Deus cria a mim, cria você, Deus coloca algo dentro de nós. Deus não dá um presente e coloca dentro de nós, para que este presente, para que este dom, ele venha a ser manifesto. Mas nós temos que nos colocar à disposição. Todos nós aqui, do menor ao maior, do mais novo ao com mais idade, tem algo de Deus dentro de si que precisa ser colocado à disposição do reino de Deus. Todos nós aqui sabemos fazer algo para agradar o coração de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada. Se você tem boca, então glorifique o Senhor. Pastor, eu não sei fazer nada. Se você tem mão, então aplauda esse Deus poderoso. Pastor, eu não sei cantar, mas você tem fôlego de vida. Você pode sim adorar ao Senhor. Porque aquilo que agrada o coração de Deus é aquilo que sai da sua alma. É aquilo que sai da nossa alma. Temos que colocar à disposição do Senhor. Não podemos colocar barreira para dizer não posso, não consigo, não dá, realmente por nós não dá nada, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá condições, o Senhor nos prepara. Mas como Deus vai me preparar se eu não me coloco à disposição? A Bíblia diz: quando Deus chama Moisés, mesmo sem saber quem era, que voz era aquela, Moisés então, ele se lembrou que ele já tinha ouvido falar desse Deus todo-poderoso, desse Deus que fala ao coração do homem, e a primeira palavra ele disse foi: eis-me aqui. A Bíblia diz que quando Deus chama Samuel, Samuel ainda não entendia, não tinha contato com a voz de Deus. Mas o sacerdote ali já tinha ouvido a voz de Deus. E quando Samuel corta o quarto dele por 3 vezes, na terceira dizendo: olha, volta e deita. Quando você ouvir a voz te chamando, você levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então tudo começa por um chamado, mas tem que se colocar à disposição. Ele diz: dispõe-te e desce à casa do olheiro. Então, primeiro, se colocar à disposição do reino de Deus. Você pode sim fazer algo para o reino de Deus. A pergunta é: você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Aí diz: dispõe-te e desce à casa do olheiro. Desce aonde? A casa do olheiro. Aqui não é outro lugar senão a casa do olheiro, a casa de Deus. Mas ele disse: desce, desce. Ou seja, reconheça, se humilhe, reconheça a soberania de Deus. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do olheiro. Quando a pessoa entende que ele é vaso, ele sabe: aqui é a casa de Deus, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, lembra-te que você está na terra e Deus está no céu. Ele está acima. Temos que reconhecer. A Bíblia diz que houve um homem chamado Jairo. O homem, ele era, enfim, um príncipe dos principais da sinagoga. A Bíblia diz que ele vai até Jesus.
Mas ele era príncipe da sinagoga, era um dos principais. Mas ele reconheceu a soberania de Jesus. E mesmo sendo príncipe, um principal da sinagoga, ele poderia, com o seu cargo, com a sua disposição, ele podia muito bem chegar lá e dizer: olha, eu sou autoridade e eu estou acima de você, você pode ir lá na minha casa e orar pela minha filha. Mas não, ele reconheceu a soberania do Senhor. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a capacitação, mas o poder de Deus estava com Cristo, mas a soberania estava com Cristo. Então ele disse, ele levou Jesus, ele reconheceu. A Bíblia diz que na primeira, quando ele chega diante do Senhor, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo que ele era autoridade, podia até ser uma autoridade na terra, mas o Senhor era autoridade no céu e na terra, no céu e na terra. Ele é a autoridade máxima. Amém. Mas temos que reconhecer, temos que nos humilhar e entender que nós precisamos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que houve um outro homem chamado Nicodemos. Ele vai até Jesus, e para não ser visto pelos seus companheiros, ele vai de noite, ele vai até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele declara com a sua própria boca: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, ele estava falando: eu conheço toda a lei, eu conheço a Bíblia, mas nada acontece quando eu falo da Bíblia. Nada acontece quando eu uso aquilo que a Bíblia me diz. Jesus olha para ele: tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ele faz a declaração: ninguém pode fazer o que você faz, os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ou seja, eu estou na casa, mas Deus não está comigo. Eu estou na casa, mas Deus não está comigo. Por quê? Não reconheceu a autoridade de Jesus. Se ele tivesse reconhecido a autoridade de Jesus, ele não olhava nem a hora para ir lá. Ele foi escondido. Mas mesmo escondido, ele teve que conhecer que Deus era com Cristo, que Deus estava operando. Houve um outro homem que chamou Jesus e disse: Senhor, o meu criado está enfermo, o meu criado está à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus prontamente: eu vou até a sua casa. A Bíblia diz que ele olha para Jesus: Senhor, eu também tenho autoridade. Eu tenho homens que eu dou ordem. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a este: vem, e ele vem. Eu digo a este: faça isso, ele faz. Eu não sou digno, o Senhor nem entra na minha casa, mas libera uma palavra. Libera uma palavra. É o que você está recebendo nessa noite. Libera uma palavra e o meu servo será curado. Em outras palavras, ele estava dizendo claramente: eu posso ter autoridade aqui na terra sobre os homens, mas o Senhor tem autoridade aqui e autoridade no céu. E a autoridade aqui e a autoridade no céu está acima de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então temos que reconhecer a soberania. Temos que nos humilhar na presença desse Deus Todo-Poderoso.
Aí ele disse: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Diga: ouvirás as minhas palavras. Lá você vai dar ouvido à minha palavra. Lá você vai ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, para glorificar o nome dEle, mas principalmente para ouvir a voz dEle, para ouvir a palavra dEle. Porque esta palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que restaura, e esta palavra, o próprio Jesus disse, essa é a melhor parte. Cantar, louvar com cânticos, maravilha. Orar ao Senhor, maravilha. Temos que orar, não podemos deixar de orar. Mas a melhor parte, foi Jesus disse, a melhor parte é ouvir a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque com cântico nós adoramos o Senhor, nós falamos das grandezas dEle. No louvor nós adoramos, glorificamos. Na oração nós colocamos diante dEle a nossa dependência, nós colocamos diante dEle as nossas necessidades, nós falamos com Ele, nós colocamos diante dEle, nós apresentamos a Ele as nossas debilidades e os nossos agradecimentos. Mas quando nós ouvimos a palavra, é Ele falando com nós, é Ele nos direcionando. Quando nós, eu sempre costumo dizer, quando oramos, quando cantamos, quando louvamos com cânticos, nós entramos dentro do céu. Mas quando Deus quer falar, é o céu entrando dentro de nós. Se você sente o céu dentro de você, pela palavra glorifique e exalte esse Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais contato com a palavra, mais sensibilidade nós teremos para ouvir a voz de Deus. É por isso que o cristão tem que ter contato com a palavra. Tem que ouvir a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que ter contato com ela. Ouvir. Então quando nós vemos aqui, nós não podemos perder nenhum momento, não deixar nada nos distrair. No momento da palavra, é o momento de ouvir Deus. E Deus está falando que é esta palavra que vai mudar a sua história. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 3, no verso 21, diz assim, olha: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra. Então Deus se manifesta pela sua palavra. Então não podemos desprezar essa palavra. Não podemos. Aí a Bíblia diz que Deus fala, olha, lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando ele vê aquela situação do vaso se quebrar, o olheiro fazer outro vaso, Deus fala: não poderei eu fazer com vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Assim é essa casa na minha mão. Não poderei fazer eu. Deus pode? Deus pode? É uma pergunta. Deus pode? Mas nós temos que deixar Ele mudar. Aí é que está o X da questão. Deus pode fazer como o olheiro fez com aquele vaso. Deus pode fazer na nossa vida, moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, moldar, enfim, mudar a nossa história, mudar tudo em nós. Mas Ele só vai fazer isso
se nós deixarmos ser moldados por Ele. Deus não vai nos obrigar a nada. Deus não vai nos forçar a nada. Mas a escolha de mudança, ela parte de nós. A escolha de Deus trabalhar, de Deus fazer, depende do nosso querer. Se nós decidimos viver uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, minha vida não mudou nada. Aí eu te pergunto, você deixou Deus mudar? Porque não existe eu viver o cristianismo da minha maneira, não tem como. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, já deixou bem claro, vir após mim, atrás de mim, ou seja, ele está na frente. Jesus tem que estar à frente dos meus sonhos, dos meus propósitos, dos meus projetos. Ele tem que estar à frente. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto. Não existe, não tem como Deus nos moldar se eu quero viver da minha maneira, da minha forma. Eu tenho que renunciar à minha vontade para viver a vontade dele. Ou seja, entenda que Deus pode mudar toda e qualquer situação quando nós permitimos. Eis como, olha o que Deus diz, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então ele pode mudar toda e qualquer situação, mas ele depende do meu e do seu querer, da minha e da sua obediência. Ele estava fazendo uma pergunta, então uma pergunta que ele fez para o profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ele não disse, eu vou fazer. Não, ele não disse, eu vou fazer. Ele disse, não poderei eu fazer? Foi uma pergunta. E se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. A resposta que dá somos nós. A pergunta quem fez foi Deus. Depende de nós. Depende do nosso querer. Diga, eu preciso entender que a decisão de ser moldado